Tome o seu assento. Quem nos visita nesta noite pela primeira vez? Levante a mão, sim. Ali, eu acho, se não for incômodo, tem como tu ficar de pé. Aí alguém te acha com mais facilidade. Alguém vai entregar para ti uma sacolinha. Nessa sacolinha aí tem um presente da igreja para você. Também tem aí uma fichinha, se você puder preencher e deixar lá na recepção. E eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para nós entrarmos em contato com vocês. Amém? Trouxeram a Bíblia? Oh, glória! Abre aí num livro bem difícil de abrir. Ageu, capítulo 2, verso de número 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 9. Deus colocar em o nosso coração essa palavra. Eu quero acreditar que você vai sair daqui mais crente, amém? Vocês estão aí? Foram arrebatados não, né? Aleluia. Diz assim a Bíblia Sagrada em Ageu, capítulo 2, verso 9: e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? É um texto bem conhecido, então eu acredito que se alguém não encontrar aí, já vai testificar conosco de já ter ouvido ele em algum momento da sua caminhada com Jesus. Eu estava observando a Bíblia, falando com Deus, e eu pude ver que se nós observarmos o cenário cronológico de toda a história, perceberemos que existiram duas gerações que foram privilegiadas, que viveram coisas que é até difícil de relatar para quem não tem nenhum tipo de experiência na fé, como foi ministrada pelo pastor Júnior. Vemos que Deus, nestas duas gerações, manifestou-se de uma forma presente, de uma forma real, de uma forma onde mudou a situação e o cenário em que essa geração viveu. E quando eu estava pensando, e quando eu estava orando, falando com Deus, sobre aquilo que Deus havia colocado ao meu coração, com um tema bem interessante: você foi promovido no céu. Olha aí que bênção. Olha para quem está ao seu lado e diz: ei, tu foi promovido, viu? Talvez você nem sabe ainda, mas você foi promovido. Olha que bênção, aleluia. Quando o Espírito Santo soprou em meu coração esse tema, eu falei: oh glória, então se eu fui promovido, eu estou melhor do que antes, aleluia. Aí ele deu esse versículo ainda, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Eu falei: pronto, Jesus, então hoje à noite eu saio crente da igreja, porque eu sei que o Senhor tem coisas especiais para nós, amém? Pensando nessa questão dessas duas gerações, e nós vamos aprender com elas, vemos que Deus, e eu gostaria de convidar você para sair um pouquinho aqui e ativar a sua imaginação, para que você viva comigo o cenário daquela geração em que eu estarei falando nesse momento. Vemos que Deus escolheu um povo, levou ele para uma terra. Deus havia falado com Abraão: Abraão, a sua descendência vai passar 4 gerações em uma terra estranha. Estas gerações vão passar por um período de sofrimento, ficarão escravos por 400 anos. Depois disso, eu vou retirá-los de lá. Vou trazer para essa terra que eu tenho prometido a você, essa terra que mana leite e mel. E Deus dizendo a Abraão, disse: você na velhice dos seus dias viverá, e depois se ajuntará a mim e estará perto de mim. E quando eu comecei a observar essa geração do cumprimento da promessa de Deus, eu pude ver que este povo, a qual entrou no Egito 75 pessoas, 430 anos depois estava quase 2, 3 milhões, segundo alguns historiadores. O texto apresenta 600 mil homens e crianças.
Pensando nisso, eu vejo que já perto de Deus cumprir a promessa de tirá-los daquela terra, eles viviam sobre opressão, dificuldades, eram escravos, não tinha remuneração financeira, apenas trabalhava pela comida e pela estadia. Agora Deus vai e fala com Moisés, e eu quero acreditar que você conhece pelo menos um pouco esse texto, por isso eu vou fazer alguns resumos para a gente entender e chegar ao ponto em que Deus deseja falar conosco. E este povo viveu ali no Egito 10 manifestações da presença de Deus, que foram as 10 pragas. Deus fez o rio virar sangue, todos viram. Deus fez surgir como areia, rãs, invadiu todo o Egito. Deus separou uma cidade onde o seu povo estava, protegeu eles, e o restante sofreu. Caiu fogo do céu em uma das pragas. Outra praga, nasceram feridas neles, e dessas 10 pragas, este povo viu a manifestação real, visível, palpável de Deus. Na última praga, Deus tira eles de lá. Deus manda um anjo, diz o texto. Todos aqueles que não tiveram o sangue no umbral da porta, tiveram morte dentro de casa. E aqueles que ouviram as instruções que Deus havia dado a Moisés, aqueles que mancharam o umbral da porta com o sangue do cordeiro, aqueles que estavam preparados para sair, esses receberam um livramento muito grande. O texto diz que agora eles estão caminhando, saindo do Egito, com ouro, com prata, com os seus pertences, com o seu gado, com a sua ovelha. Estão indo rumo ao deserto. Eles começam subindo, e o texto diz que quando eles chegam em um determinado momento do caminho, Deus diz a Moisés: Moisés, não vá por este caminho, pois eles não estão habilitados para a guerra. E se vocês forem por esse caminho, vocês terão que guerrear agora, e ninguém está apto para isso. Muda o caminho, muda a rota. E Moisés muda a rota, e o povo já começa a murmurar, já começa a reclamar. Deus, quando esse povo sai do Egito e entra no deserto, Deus já coloca em cima deles uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo guardou eles. Eles caminharam a noite toda, agora eles chegam em frente ao Mar Vermelho. Quando estão em frente ao Mar Vermelho, eles começam a murmurar com Moisés, dizendo: ei, nós estávamos indo por uma situação, tu mudou a rota, nós estamos agora aqui em frente a esse mar, o que vai ser de nós? Quando o dia começa a clarear, eles começam a ouvir barulhos, pois o exército de Faraó estava indo para matá-los. Agora começa a vir o terror, agora começa a vir o tremor, agora começa a vir o medo. E o texto diz que Deus começa a trabalhar. Moisés, sendo pressionado pelo povo, vai orar. Deus fala com ele: ei, agora é hora de agir e não de orar. O que você tem na mão? Ele diz: eu tenho um cajado. Ele diz: então toca nas águas. E o texto diz que Moisés toca, o mar se abre, eles começam a passar a seco. Aquela multidão toda passou, o exército vindo atrás, chegou perto para pegá-los. Deus colocou a nuvem, e o texto diz que Deus não deixou o exército inimigo tocar no povo de Deus. Quando chegou muito perto, Deus começou, e o texto apresenta isso, as rodas dos carros e cavalos começaram a cair. Passou todo mundo. O texto diz que Deus mandou ele tocar nas águas de novo, eles tocaram. Fechou o mar, matou todo o exército. Miriam cantou, adorou, celebrou a Deus. Olha que bênção. 3 dias depois eles estão caminhando no deserto.
Chega em um lugar onde tinha águas amargas, todo mundo com sede, e eles começam a murmurar novamente. Vai falar com Moisés, Moisés vai falar com Deus. Deus diz para Moisés, toca nas águas. Moisés tocou nas águas, as águas ficaram potáveis novamente e eles beberam, todo o gado bebeu, todo mundo bebeu, e a manifestação de Deus foi mais uma vez realizada. O texto diz que eles começaram a questionar, e Deus chama Moisés e diz, ei Moisés, faz o seguinte, fala para este povo que eu os tirei de lá, estou levando para uma terra que mana leite e mel, eles vão ter a partir de hoje, serem cuidados por mim, todos os dias antes do sol nascer, e você vê isso lá em Êxodo capítulo 16, o texto diz que 15 dias depois deles terem saído do Egito, Deus manda um maná. O que é o maná? O maná nada mais era do que uma gota de orvalho que caía dos céus. Essa gota de orvalho, antes de o sol se levantar, ela era como uma semente bem pequenininha. Essa semente, quando juntava com as outras, ralava ela, fazia bolo, fazia farinha, fazia pão. O texto diz que Deus os alimentara com o pão dos anjos. Todos os dias eles deveriam levantar pela manhã, pegar essa semente, pegar uma porção para o dia, não podia pegar para 2 dias, não tinha como estocar. E eles no primeiro dia fizeram isso, pegaram para a semana inteira. Quando chegou 6 horas da tarde, o texto diz que todo aquilo que excedeu a necessidade do dia apodreceu com um cheiro muito forte. E eles tiveram que jogar fora, e no outro dia de manhã tinha lá o maná novamente. O que me chamava a atenção é que Deus disse, olha Moisés, na sexta-feira eles podem pegar dobrado, porque no sábado não vem. Quando eu começo a observar os detalhes, eu fico impressionado com Deus. Todos os dias Deus mandava o maná, com exceção do sábado. Todos os dias Deus cuidava deles, em todas as situações Deus cuidou deles. Se você pegar o texto lá de Deuteronômio, capítulo 29, verso 5, o texto diz assim, aos 40 anos vos fiz andar no deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu os vossos sapatos em vossos pés. Isso é, a roupa deles duraram 40 anos. Os sapatos, Deus cuidou deles nos detalhes. Nós olhando para as Escrituras, não vemos uma outra geração que experimentou tamanha comunhão com Deus. Deus mandou uma coluna de nuvem de dia para guiá-los, uma coluna de fogo de noite para protegê-los. E o texto lá em Êxodo 13, 21, diz que Deus fez isso para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Deus, em determinado momento, chega para Moisés e diz, Moisés, esse povo tem murmurado muito, pecado muito. Se eu continuar com vocês, eu vou ter que matar todos eles, por causa da santidade que há em mim. Eu vou deixar de ir com vocês para proteger vocês. Vou mandar um anjo. E Moisés disse, nós não queremos anjo, Jesus, nós queremos o Senhor, que o Senhor caminhe conosco, e não que anjo. Então Deus estabelece algo que para nós hoje é bem significativo. Deus dá a eles a oportunidade de não serem mortos. Deus diz, quem pecar deve matar um cordeiro. A morte do cordeiro, o derramamento do sangue deles vai me acalmar, e eu não vou mirar contra vocês, eu não vou matar vocês. O pecado continua, mas a ira é aplacada. O escritor aos Hebreus diz que isso se chama remissão de pecados. Isso quer dizer, alguém pagando preço por outra pessoa. O texto diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há como pagar. Então eu olho para a geração do deserto, eu vejo um povo abençoado, porém não sabiam. Um povo que tinha
dia a dia a manifestação de Deus, mas não percebiam isso. O texto diz que eles em 3 meses murmuraram mais de 10 vezes perante o Senhor. Deixa eu definir murmurar. Murmurar não é reclamar. Murmurar é colocar Deus na parede, é desafiar Deus, é dizer: o Senhor não é poderoso para fazer o que eu preciso. É dizer: se o Senhor pode mesmo, então faz. É fazer o papel do maligno lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. Se o Senhor é Deus mesmo, então faz isso acontecer. Isso é murmurar. O texto diz que agora eles chegam diante da terra que mana leite e mel, e eles pressionam Moisés para conhecer primeiro antes de entrar. E Moisés manda uma comitiva, vão 12 pessoas. Esses 12 dividem em 2 grupos. E quando a gente olha para a Bíblia, sempre vê uma divisão de grupos. Um grupo de 10 pessoas, quando voltam, depois de 40 dias terem andado lá na terra, voltam com um fruto enorme. O texto diz: um cacho de uva carregado por 2 pessoas. Chegam dizendo: verdadeiramente lá mana leite e mel. Chega dizendo: a terra é boa, a terra verdadeiramente é aquilo que Deus prometeu. Só tem um problema: lá tem os filhos de Anak, os gigantes, e somos como gafanhotos perante eles. Não tem como nós conquistarmos a terra. E o povo todo chorou, e o povo todo esmureceu. Quando eles estão ali na sua angústia, no seu pranto, chega o segundo grupo de 2, Josué e Calebe. E quando ele chega a ver aquela coisa toda acontecendo, ele diz: por que vocês estão tristes? O que aconteceu? E eles começaram a dizer: não, verdadeiramente Deus cumpriu o que prometeu, que a terra mana leite e mel e tal, mas não tem como nós vencermos. A Bíblia diz que Josué se levanta e diz: ei, peraí, se Deus cumpriu a primeira parte, por que não cumprirá a segunda? Se Deus diz que a terra era boa e ela verdadeiramente é, então Deus vai nos capacitar para vencermos a terra. E a Bíblia diz que eles se iraram com aquela fala deles, pegaram pedras para apedrejá-los. Espera aí, uma geração que viu Deus trabalhar, uma geração que viu Deus mandar 10 pragas aonde eles estavam, uma geração que viu água virar sangue, uma geração que viu o dia todo virar noite só em um lugar, na sua cidade não. Uma geração que Deus alimentou todos os dias. Uma geração que Deus fez uma pedra virar um rio. Viam a glória, viam os milagres, viam a atuação de Deus. Mas não fazia diferença nenhuma. Essa geração foi a geração mais privilegiada da terra. Porém, pelo fato de não conseguirem absorver aquilo, foram rejeitados por Deus. E Deus dá um decreto, uma ordem, dizendo: olha, cansei dessa atitude. Quem tiver 20 anos para cima, não entra na terra que eu prometo. Só vai entrar quem tiver 20 anos para baixo. Com exceção de 2, de Josué e Calebe. Quando eu peguei essa informação e fui averiguar no texto, e eu fiquei perplexo, porque nessa palavra foi incluso Miriam, irmã de Moisés, Arão, o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés, e o próprio Moisés. Ninguém entrou. Deus não abriu exceção para nenhuma daquela geração. Somente para esses 2 que tiveram um posicionamento diferente
no momento de crise. Esta é a primeira geração. Qual é a segunda? Por causa do tempo. Aleluia, meu Deus do céu. A segunda geração foi a igreja primitiva. Jesus se manifestou na terra. Jesus falou com eles, conviveu com eles. Vocês têm noção do que é isso? E eu fiquei, quando eu estava pensando e falando com Deus sobre esse momento, eu disse: Deus, poxa vida, por que eu não nasci naquele tempo? Já pensou ter o privilégio de ver Jesus pregar, de ouvir Jesus pregar, de ver Jesus fazer milagres? Eu comecei a pensar e eu comecei a acompanhar o ministério de Jesus. Eu falava: meu Deus, talvez, com certeza, pode ser que eu não fosse um dos 12, mas que eu ia ser um daqueles que largasse tudo para ir segui-lo, eu ia, com certeza. E eu pude observar que essa geração também foi muito privilegiada. Caminharam com Deus na terra. Mas quando observamos, vemos que tiveram tantos problemas e tantas dificuldades. Uma grande maioria viu Jesus pregar, mas não acreditava naquilo que ele falava. Um grande número de pessoas viam Jesus curar, mas batiam de frente com a manifestação de Deus naquele momento e na vida deles. Os que se converteram foi top, porque nessa geração também divide em 2 grupos. O grupo daquele que se envolveu, daquele que se entregou, daquele que quis. Esses receberam de Deus coisas que outras pessoas não receberam. Eles foram batizados no Espírito Santo, eles viram a glória de Deus, eles viram a manifestação de Deus. Mas quando olhamos para o texto, vemos que eles tinham um problema sério. Estavam pensando apenas em si mesmos. Aguardavam a volta de Jesus para aquela geração, para a vida deles, mas não queriam compartilhar a sua fé com outros. Foi preciso vir uma perseguição na cidade, e eles foram expulsos da cidade, senão morreriam. E agora, quando Deus os tira da zona de conforto, eles vão e se espalham para os confins da terra, e Deus acaba usando eles, mesmo sem eles terem noção do que estavam fazendo. Quando a gente olha para essa geração, vemos que no começo, esse primeiro grupo, eles se envolvem com Deus, mas olham somente para si. O segundo grupo tem dificuldade de se envolver com Deus, tem dificuldade de estar com Deus. Se nós formos para 7 cartas da igreja da Ásia, nós vemos Jesus fazendo um relatório sobre o final dessa geração. E o final dessa geração foi que começaram bem, mas em algum ponto acabaram se perdendo. Quando eu pego essas 2 gerações e olho para a nossa geração, vemos que nós somos privilegiados e temos reflexos dessas 2 gerações. Hoje temos 2 grupos na igreja. Temos aqueles que veem a glória de Deus. Temos aqueles que são alimentados, cuidados. Temos aqueles que de alguma maneira são beneficiados pelo milagre, pela providência, pela atuação de Deus em suas vidas ou à sua volta. Vemos o reflexo do deserto dentro da igreja hoje. Vemos o segundo grupo que experimentou em Deus algo, vive em Deus,
vivem a fé, veem a glória, mas têm dificuldade de compartilhar essa glória. E eu falando com Jesus, o Espírito Santo disse: Marco, isso é natural. Eu disse: mas como natural? Ele disse: faz parte das fases da vida. Eu disse: como é que funciona isso? E o Senhor me levou para João capítulo 3, quando ele estava com Nicodemos. Ele diz: ei, é necessário que vocês nasçam de novo. Nascer de novo é começar de novo, é deixar as coisas para trás e começar novamente. E eu percebi que a vida espiritual ela é muito parecida com a vida física. Quando nasce o bebê, ele passa um período no colo da mãe. Ela não faz nada sem estar no colo. Depende de tudo, depende de comida, depende de banho, depende de tudo, tudo. Ela não consegue fazer nada, é uma fase. Depois, quando muda essa fase, agora a criança começa a se tornar e conhecer a independência. Agora ela não quer mais que coloque na boca. Agora ela não quer mais que sente na cadeirinha do bebê. Agora ela quer uma cadeira normal. Agora ela quer um prato normal. Agora ela quer uma colher normal, um garfo normal. Passa a fase. Agora não quer mais a cuequinha do super-homem, porque isso aí é de criança. Agora quer outra. Agora já começa a pensar como adulto, querer raciocinar como adulto. Mudou de fase. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual passamos um período no colo de Deus. Depois vamos buscando a nossa independência. Passamos pela fase de criança, onde tudo é top. Se pegarmos o texto em 1 Coríntios capítulo 13, veremos o apóstolo Paulo dizendo assim: ei, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Então a fase do menino, ela é importante. A fase de ser menino espiritual, ela é boa, não é ruim. O problema é quando cresce. O problema é quando chega um período de tempo e alguém já não é mais menino, mas as atitudes são. Alguém já não está mais precisando de papinha, não está mais precisando de colherzinha, mas ele ainda quer isso. E o Espírito Santo falou algo comigo que eu fiquei chocado. Ele disse: Marco, nós estamos com um problema nessa nossa geração. Eu disse: foi o quê? Invertemos os papéis. Eu disse: como assim invertemos os papéis? A igreja agora quer fazer o meu papel e quer que eu faça o papel dela. Eu disse: como assim? A igreja quer salvar a gente. Só que salvar não é para a igreja. Eu não fui chamado para salvar ninguém. Eu não tenho poder para salvar ninguém. Eu não tenho poder para convencer ninguém. Eu não tenho poder para fazer alguém e estar em Jesus. Eu não tenho. Quem tem é Deus. E a gente quer fazer isso. Vamos promover um evento para salvar. Vamos fazer isso para salvar. Vamos fazer isso para... Ei, esse papel não é nosso. Esse papel é dele. E qual é o nosso papel? Cuidar daqueles quem ele salvou. E aí a gente não quer. Porque cuidar de um bebê é fácil. Eu acho top. O bebê aqui na igreja, cheirosinho, limpinho, qualquer um quer pegar, não é? E trocar a fralda dele. Eu lembro que eu conversava com a irmã, disse: fique tranquila, preocupada, pastor, engravidei. Eu disse: fique tranquila, essa fase é top. Porque muda dentro da gente umas coisas. A gente deixa aqueles negocinhos meio assim, porque quantas vezes eu estava comendo, quantas vezes eu estava almoçando, tinha que parar. Quantas vezes eu vi a mãe fazer isso, quantas vezes fiz isso. A gente perde algumas coisas. Parar para limpar a criança, parar. Quantas vezes eu dormi com a Emanuele na barriga? Eu vivia sempre reclamando para o Lucimar, disse: bendita foi a primeira vez, porque depois da primeira deu ruim.
Agora eu tinha que ir sempre. Cuidar não é fácil. E é o papel da igreja. Nós estamos preocupados em salvar. Eu preciso ganhar o fulano para Jesus. Eu preciso ganhar o ciclano para Jesus. Eu preciso trazer a minha família para Jesus. Eu quero fazer o papel de Deus. E negligencio o meu papel. E eu falando com Jesus, o Senhor disse: ei, Marco, então hoje é um dia especial. Eu disse: é mesmo? Ele é. Hoje eu vou promover vocês. Eu disse: como assim? Pronto, vocês vão deixar de ser menino. E agora nós vamos crescer. Eu disse: e aí, como é que é esse negócio de crescer? Fica de pé comigo, que já acabou lá. E eu me lembrei de uma vez o pastor Fabiano falando, trazendo um testemunho aqui na ministração. E ele disse que o seu filho estava tendo muitas dores. E ele foi no médico e chegou no médico, a médica disse assim: ei, isso aí é que ele está crescendo. E aquilo eu guardei no meu coração, disse: eita, crescer dói. Por que crescer dói? Porque me tira da zona de conforto. Nós somos ovelhas e queremos ser alimentados. E o Senhor falava comigo: ei, até quando você vai esperar o alimento? Até quando você vai esperar que alguém resolva para você? Isso é coisa de menino. Por que nós invertemos o papel? Porque nós estamos querendo ser cuidados. Nós estamos querendo ser alimentados, nós estamos preocupados com que alguém vai nos servir, como é que alguém vai fazer, o que vai... Aí se alguém não faz, pronto, já me entristece. Pastor, alguém não lembrou de mim, pastor, alguém não me ligou, pastor, alguém não fez. Pastor, olha, a igreja nisso e a igreja aquilo. Peraí. Quantas vezes eu liguei? Quantas vezes eu me preocupei? O Espírito Santo falou comigo: ei, agora nós vamos mudar de nível. Vocês serão promovidos, deixarão de ser meninos. Agora a gente vai ser mais maduros espiritualmente. Sabe por quê? O céu está aberto para você. Deus já te deu a chave da despensa, a chave da cozinha já está à sua disposição. Você não precisa depender da inspiração de alguém para ser alimentado. Você não precisa que alguém fique ali em cima de você para ser cuidado. Deixa eu te contar uma experiência. Vivia e morava no interior de São Paulo. Comecei a passar por diversos problemas em todas as áreas da minha vida. Eu disse: Deus, chega, vou mudar de cidade. Tenho profissão, onde eu for eu consigo trabalho. E aí eu tinha conhecido uma cidade, nessa época eu fazia sapatos. Aleluia. Falei: pronto, capital do sapato, vou para lá. Catei as minhas coisas, coloquei numa mala, fui para a cidade. Disse: fico 3, 4 dias lá, arrumo um lugar, depois volto para buscar minhas coisas e vou mudar para lá. Cheguei de tarde, falei: vixe, vou para onde? Não conheço ninguém, não sei onde é. Achei uma igreja, falei: pronto, fiquei na igreja lá umas 3 horas esperando a igreja abrir. Quando a igreja abriu, eu entrei e fui orar. Ó Deus, eu estou aqui num lugar novo, tempo novo, vou começar de novo. Trabalho em todas as áreas. Preparo o que não dá para eu fazer, o que eu não posso e tal. E aí foi, o culto começou. Naquela ministração alguém trouxe uma palavra sobre a glória da segunda casa. Eu falei: vixe,
Ah, que top, então vamos começar uma nova fase, agora vai ser diferente. Chorei muito naquele culto, chorei mesmo, feito menino, bem menino mesmo. Em determinado momento chegou alguém, colocou a mão no meu peito e disse: ei, jovem, Deus te trouxe aqui para te promover nos céus. E eu chorava. Ele disse: sabe, esses problemas todos foi só o último teste para saber se você podia mudar de nível ou não. Mas hoje as coisas começam a mudar na sua vida. A propósito, volte de onde você veio. Não é para mudar de lugar. E eu dentro de mim volto nada, Jesus. Sangue do fogo, não aguento mais aquele lugar. E a pessoa que Deus usou disse, terminou o culto, ele ficou perto de mim, ele disse: rapaz, Deus falou para eu não sair do seu lado. Eu disse: como assim? Ele disse: eu vou te levar na rodoviária. Eu disse: não precisa. Ele disse: eu vou te levar na rodoviária. Eu disse: tá bom. E eu dentro de mim, chegando lá ele vai embora e eu vou atrás de um hotel. E quando chegou lá ele disse: rapaz, Deus falou para eu ficar com você até pegar o ônibus. Eu disse: é nada, eu vou gastar um dinheiro que eu vou andar 2 quadras e vou descer. E eu comprei a passagem, entrei dentro do ônibus e ele ficou até o ônibus sair. Quando o ônibus saiu, o Senhor me disse: ei, Marco, comece a viver essa nova fase. Agora não fique dependendo dos outros, porque eu tenho muitas coisas para mostrar para você. Coisas que alguém não tem condições de te mostrar. Coisas que alguém não tem condições de te ensinar. Entenda isso. Talvez você tenha passado por tantos períodos de angústia. Talvez por tantas situações que geraram N conflitos. É só o momento de Deus te mudar de fase. Tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite porque quer que você cresça. Para isso é necessário sair da zona de conforto. Não tem como. Não tem como viver grandes coisas em Deus com atitude de menino. Não tem como viver grandes coisas na vida se eu não sair. Isso é um ciclo natural. Crescemos, quando crescemos, é legal ir na mãe no final da semana, é legal almoçar com a mamãe, com a vovó, com a titia, é legal, mas é melhor ainda estar na minha casa. É melhor ainda viver as minhas lutas, é melhor ainda se alegrar com as minhas conquistas e aprender com os meus fracassos. Deus está te chamando para viver coisas novas. Deus está te chamando para que você saia da zona de conforto, para que você viva coisas que os seus olhos ainda não viram, mas Ele quer mostrar. Fecha aí os seus olhos um momento. Vamos adorar. Enquanto adoramos, o Espírito Santo vai começar a fazer algumas coisas dentro de você. O Espírito Santo vai começar a transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar.
te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Deixa eu contar um segredo para você. Deus, em Moisés, disse para ele construir um templo chamado tabernáculo, de pele de animais. Davi, quando subiu ao trono, sentiu a necessidade da presença de Deus, colocou em seu coração de construir um templo, preparou tudo, ouro, prata, tudo de melhor. Deus não deixou ele colocar as mãos na construção, mas ele fez praticamente 90% do trabalho. E o seu filho Salomão construiu o templo. Esse templo era glória. Esse templo tinha ouro na parede, prata. Esse templo tinha mármore de todas as cores. Esse templo, quando a gente pega lá o livro de 2 Crônicas e vai ver os detalhes do templo, meu Deus, era top dos top dos top. Esse templo foi destruído. Nabucodonosor destruiu todo ele. O povo ficou 70 anos como escravo na Babilônia. Agora Deus tira de novo e coloca eles em Jerusalém. Deus levanta alguém e diz: vamos reconstruir o templo. E agora a construção do templo não era mais majestosa como era outrora. Agora as paredes eram simples. O tamanho não era igual ao primeiro. Eles começam a dizer: Deus não vai habitar nesse lugar. Deus não vai aceitar essa construção. Isso é muito simples. E aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer: ei, minha é a prata e meu é o ouro. Querendo dizer assim: olha, se eu quisesse ouro na parede, eu colocava. Se eu quisesse prata na parede, eu colocava. Se eu quisesse mármore, eu traria e faria. Mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque a primeira estava fora, a segunda está dentro. Agora não é as paredes, agora não é o que Deus faz em seu entorno, agora não é os milagres que acontecem à sua volta. Agora Deus está querendo dizer: ei, eu quero estreitar a comunhão com você, eu quero falar com você, eu quero interagir com você, eu quero mostrar para você aquilo que os seus olhos não estão vendo, eu quero falar ao seu ouvido, eu quero de alguma forma estar perto de você. Isso é a segunda glória. Esta é a maior promoção que alguém pode ter na terra. E o que eu preciso para isso, pastor? Deus tem me incomodado tanto. Não é apenas querer, é você sentar com você mesmo e dizer: o que eu estou disposto a abrir mão para isso. Quando a gente conhece alguém, quando nós namoramos, abrimos mão de alguma coisa para estar com a pessoa. Quando casamos, abrimos mãos de situações para viver com a pessoa. O que você está disposto a abrir mão para viver essa nova fase com Deus? Feche aí os seus olhos, deixa eu orar com você. Deus, em nome de Jesus, toda barreira, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha, todo sentimento contrário
contrário àquilo que o Senhor tem para o teu filho, para a tua filha, coloca por terra agora, Senhor. Ajuda-nos a entender a dimensão que é a proposta que o Senhor está nos fazendo. Ajuda, Deus, a viver isto, para que não cometamos o mesmo erro, Deus, que aqueles do deserto cometeram, para que não vivamos, Senhor, aquilo que a igreja primitiva viveu. Ó Deus santo e justo, nos leva para uma dimensão maior. Deus, em nome de Jesus, não deixa as coisas do dia a dia atrapalhar o nosso relacionamento. Nos dê graça para influenciar o dia a dia, nos dê graça para contornar, ó Pai, nos dê sabedoria, Deus, para resolver e viver aquilo em que a Tua palavra tem proposto para as nossas vidas nesta geração, pois sabemos que esta é a última geração. Sabemos, Deus, que a qualquer momento o Senhor bradará dos céus e chamará a Tua igreja para junto de Ti. Deus, nos ajuda a estar preparados para este momento. Pai, abençoe os Teus filhos, Deus, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, ó Deus, coloca por terra todo mal, Senhor, e dê graça para a glória do Pai. Nós oramos em o nome de Jesus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de lutar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Estenda suas mãos assim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.